a graça e a paz. Quero me dirigir a todos vocês que estão online. Chegou o momento de darmos início ao tão esperado discipulado através da Bíblia online. Né? Tenha certeza de uma coisa, Deus separou você para estarmos juntos e nos aprimorarmos na palavra. Você vai dar testemunho, você vai se fortalecer muito no Senhor, principalmente no momento de que estamos vivendo. Né? Mas Deus, que é o professor dos professores, Ele é quem vai ministrar todas as coisas. Mas, meus irmãos, quero, antes de nós iniciarmos, agradecer ao Ministério Arca da Vida, que foi criado por nosso irmão seminarista, Rafael Martins. Quero também agradecer ao pároco da nossa igreja, ao pastor Elias Alves, né, que abriu as portas da nossa igreja, Igreja Episcopal Carimata, Paróquia da Misericórdia, aqui em Olinda, Casa Caiada, mandou preparar um estúdio de gravação, onde nós estamos aqui já partilhando com vocês. Tá? Muito obrigado ao nosso pastor. Queremos também agradecer aos nossos irmãos, o jornalista Henrique Lima, nosso irmão Caio Lucas, né, que se dispuseram, que estão procurando fazer o melhor, né, com a sua empresa de transmissão. Muito obrigado, que Deus abençoe. Caio está aqui presente conosco. Né? Hoje, o nosso irmão Henrique encontra-se em viagem com o nosso irmão Rafael. Que Deus abençoe. Mas, ainda nas apresentações, eu quero também agradecer, né, a empresa, a livraria Luz e Vida, que tem um grande propósito no final do estudo de hoje. Vocês vão ter uma grande surpresa. Amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos por esse momento, pela oportunidade que estás nos dando, Senhor, de poder crescer em espírito e em verdade, no desempenhar do conhecimento da tua palavra. Tu sabes, ó Pai, minhas limitações, sempre estou no mesmo aqui, envia-me a mim, mas sempre na confiança de que é o teu Espírito Santo que, desde quando iniciamos, começou a ministrar neste lugar. Coloca as tuas palavras nos nossos lábios, que todos quantos estão a nos assistir e se inscreveram, e aos demais que hão de fazer as suas inscrições, tenham verdadeiramente a sabedoria dada por ti, do entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na verdade, vocês também vão, acredito, nosso irmão Caio, que eles já estão lá, né? Então vocês vão poder acompanhar, tá, conosco. São perguntas e respostas que nós vamos interagir, o Senhor nos respondendo através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, esses estudos, eles têm a dinâmica e o objetivo de esclarecer todas as dúvidas e indagações do gênero humano. São perguntas que fazemos a Deus, nosso Criador, e Ele nos responde, conforme já fora dito, através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, antes de nós darmos continuidade, eu quero logo fixar uma coisa. As colunas da igreja. Isso nunca esqueça. As colunas que sustentam a igreja do Senhor é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, numa só pessoa. Então, não interessa a sua denominação, você pode participar, agora existem
a diferença entre religião, tá? Que é aquilo que religa o homem a Deus, e discípulo. Tá? Então, salvação só através de Deus. Essas são as formulas da Igreja, Pai, Filho, o Espírito Santo, e não existe outro nome dado, tá? Entre os céus e a terra, de quem importa que sejamos. Essa é a primeira coisa que precisamos guardar do nosso coração. Então, vamos para a primeira pergunta. Lembre-se, o intuito, inclusive, desse ministério, né, do discipulado, não é correr. Eu não vou estar aqui preocupado em correr. Nossa preocupação é que realmente você tire todas as dúvidas, você vai poder interagir, eu não vou poder ver. Tá? Na semana, nós vamos estar interagindo, você está me vendo. Mas você vai poder fazer as perguntas, aquilo que possa não ter entendido, tá bem? Então, nós vamos agora assistir. Jesus quem faz, viu? A palavra de Deus diz, Pai, eu te darei o Pai, segundo a tua vida. Né? Você tem sido uma grande bênção. Mas, meus irmãos, presta bem atenção. O início desses estudos, inclusive, o que nós vamos fazer é entendermos de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Quando nós nos elevamos à oração, somos nós nos elevando ao Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, creia. É a boca de Deus. Esse é o Amém? Vamos para a primeira pergunta. O que produz a palavra de Deus no homem? Todas as respostas, conforme já foram ditas, estão na palavra. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2, você está acompanhando, e diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, não é como um livro de história, não é como um livro de matemática. A palavra de Deus, hoje nós estamos nesse momento lendo esse versículo que se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Daqui mais uma hora, amanhã, ela vai falar conosco de outra forma. Ela se renova, ela tem vida. Tá? Então, existe essa grande diferença entre os livros históricos, não da Bíblia, né? Os estudos seculares. Amém? Então, dando continuidade, segunda pergunta. O que orienta a palavra de Deus com relação às vidas que não têm o conhecimento da mesma? Então, a pergunta é, o que a palavra de Deus orienta aqueles que não conhecem não é o caminho, a verdade e a vida, que não conhecem a história, né? Nossa, quem sou eu? De onde vim? O que aconteceu comigo? O que preciso fazer para ter vida e vida em abundância? Você vai ter todas essas coisas. Amém? Então, Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo, todos quantos estão a nos assistir, né, foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Tá? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também
eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Meus irmãos, o conhecimento nos leva à vida. O conhecimento nos leva a tomarmos precauções. O conhecimento de Deus faz com que nós venhamos caminhar em novidade de vida. Então, é de grande valia, tá, para a humanidade que nós estamos vivenciando, sem dúvida, apenas o princípio da vida. E só tem um caminho, um verdadeiro caminho, para que possamos ter salvação em todos os sentidos. Jesus Cristo. Tá? E ainda dando com meus irmãos, creio que todos vocês estão tendo entendimento. Aqueles que quiserem, não tiverem entendendo, você pode interagir, fazer a pergunta, dizer o que entendi, né? E estamos prontos aqui, através do Espírito Santo de Deus, para lhe explicar melhor. Amém? Terceira pergunta. O que orienta o Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Paulo, de como devemos nos apresentar ao Senhor? Está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos de 15 a 19, que diz: apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí. Você vê que esses estudos eles vão gradativamente crescendo, tá? Degrau a degrau, no entendimento, como um todo. Então, a realidade, como é que nós podemos manusear a palavra de Deus se não estudarmos? Se não tivermos o conhecimento, né, do nosso Deus. E aí, eis a realidade que o sábio busca o entendimento. Ainda, versículo 16, que diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Falatórios profanos em todos os sentidos, tá? No sentido espiritual, tá? De que eu não preciso de conhecimento de Deus, de coisa alguma, como também falatórios profanos que nós conhecemos muito bem no mundo. Tá? Então, procura ser aprovado diante de Deus e dos homens, para que os homens vejam em nós o poder de Deus transformador. Amém? Dando continuidade. E a palavra desses voará como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Na época, estava havendo um tumulto, tá? De que o próprio Senhor Jesus não tinha, ele já tinha já tinha feito a ressurreição, né? E nesse tumulto o apóstolo Paulo nos orienta. Da mesma forma, hoje, que nós aguardamos, né, a segunda vinda do nosso Senhor. Não foi diferente do passado, certas indagações, né, da própria igreja na época. Ainda versículo 19, que diz: todavia,
o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, está bem claro. A palavra de Deus diz: venham, venham todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, todos vós ladrões, assassinos, imorais, hipócritas, feiticeiros, maldicentes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se afastar dos caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, dando continuidade, estamos apenas preparando a igreja, todos quantos estão a nos ouvir, preparando para caminharmos, preparando no sentido de termos a certeza de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Amém? Ainda, pergunta 4. O que diz o Senhor Jesus àqueles que se acham autossuficientes, com um vasto conhecimento secular, ricos materialmente, e não aceitam a verdade que é a palavra de Deus? O que é que, através do nosso irmão, o evangelista Mateus, no capítulo 11, versículos de 25 a 27, o que diz? O que é que, na verdade, essas pessoas que se acham autossuficientes, que acham que não precisam de Deus, né? Vejamos o que diz a palavra. E vamos tirar as dúvidas dessa realidade. Mateus capítulo 11, versículo de 25 a 27, que diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, presta bem atenção, o que é ocultar? O que é ocultar? Esconder. Né? O Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho, seu povo passou a pé enxuto, é o mesmo que fez cego voltar a enxergar, paralítico voltar a andar, é o mesmo que te impulsionou a você fazer a sua inscrição. É o mesmo que está falando comigo e com você. Então, meus irmãos, é de grande valia que possamos dar continuidade ao aprendizado da palavra de Deus para que sejamos completamente libertos. Amém? Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. O que foi que Deus escolheu? E continua, porque enquanto nós não confessarmos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, continuamos cegos, mudos e surdos. E é o que acontece com essas pessoas que não têm a humildade de reconhecer que Deus é Deus. E aí, o que escondeu? O que está oculto a essas vidas? Todas as coisas me foram entregues pelo Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, a tua vida, em primeiro lugar, está nas mãos do Senhor. O teu marido, a tua esposa, a tua profissão, os teus negócios, todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Nós sabemos de que o mundo está posto no maligno. Você pode dizer, é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Você pode perguntar,
Quem manda nesse mundo? E aí a pessoa vai dizer, quem manda nesse mundo é Deus, está enganado. Quem manda neste mundo é Satanás e seus anjos. Agora, o Senhor dos senhores, a autoridade das autoridades, o rei dos reis, o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, o Deus eterno tem o controle, inclusive, do inimigo de nossas almas. Aí você vê a importância de nós termos e adquirirmos o conhecimento da palavra de Deus. É o mapa da vitória. Dando continuidade, ainda respondendo a mesma pergunta, o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 35, diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 18 a 21, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, essas pessoas, geralmente, que acham-se autossuficientes, com vasto conhecimento secular, ricos materialmente, mas, na verdade, são os mais fracos e os mais pobres. Porque quem tem Jesus Cristo tem tudo. E quem não tem, não tem nada. Essa é a maior verdade. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é dele que depende todas as coisas. Dando continuidade. E aí a pessoa diz assim, rapaz, perder tempo, tu tem mais o que fazer. São os verdadeiros loucos, que nos acham loucos. Essa é a verdade. E assim, versículo 19. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E quando nós nos elevamos, achamos que somos alguma coisa, o Senhor humilha. E ele humilha com o seu amor. Os humilhados, no sentido daqueles que humilham, né? Aqueles que foram humilhados serão exaltados. E aqueles que se exaltam serão humilhados. Uma coisa, meus irmãos, que eu agradeço muito a Deus, é o reconhecimento das minhas limitações. Tá? No sentido de que é Deus, realmente é o Espírito Santo de Deus, que nos deu e nos entregou a missão desse ministério. Claro, nós fomos para a casa de profetas, eu com a nossa irmã Cristina, tá? Fizemos o seminário, pagamos algumas matérias no CETEC, tá? Mas sempre com a certeza de que, se o Senhor não fizer a obra, o pastorzinho aqui nada pode fazer. Se ele fica nervoso, nem lê direito. Fica gravado aí, viu? Mas é isso aí. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque o evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E aí, meus irmãos, eu quero até trazer um
testemunho de que vocês vão lembrar de homens e tantos outros que, no momento que nós estamos vivendo, triste de ver homens cultos, preparados. Eu quero lembrar Paulo César Farias, um homem que construiu um grande patrimônio e, no entanto, para nada. Ele próprio destruiu a sua própria vida, assim como nós temos visto a degradação da imagem e semelhança de Deus, governadores presos, deputados federais, senadores, e tudo isso, meu irmão, minha irmã, é o inimigo quem faz. É a falta do conhecimento. Porque a palavra de Deus, conforme já foi dito, ela tem vida, ela penetra, ela convence do erro, do juízo e do pecado. Eu tinha um apelido bem bonitinho. Paulo, doido, falado da Vila dos Remédios. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que eu estou trazendo isso? Não desista do seu marido, não desista dos seus filhos, não desista da sua própria vida. E com muita alegria que eu venho acompanhando. E eu tenho certeza que ele, dentro do contexto, me autoriza. O próprio Rafael. Rafael, o que implantou o Ministério Arca da Vida, tem um testemunho maravilhoso. Rafael era um viciado. Viciado na bebida, viciado no cigarro. Um homem que só conseguia enxergar aos olhos humanos. Mas Deus, que tem um plano na minha e na tua vida, na vida do teu marido, dos teus filhos, da tua esposa, sabe? Resgatou Rafael das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje, nesse momento, o próprio Senhor está honrando o nosso irmão, que hoje é seminarista, né? E que eu muito me alegro em ter conhecido você, Rafael. Nós estamos juntos, em nome de Jesus. Então, essa é a realidade. Deus, ele continua a transformar os Paulo doidos da vida em Paulo loucos por Jesus. Amém? Então é por aí. Mas vamos dar continuidade. Ainda, eu acho que já li o 21, visto com que já lemos. Ainda no livro de Jó, respondendo ainda a mesma pergunta, eu vou voltar à pergunta. O que diz o Senhor Jesus? Aqueles que se acham autossuficientes, com vasto conhecimento secular, ricos materialmente, e não aceitam a verdade que é a palavra de Deus. No livro de Jó, capítulo 5, versículo de 12 a 14, diz: ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles, de dia, andam às trevas, encontram as trevas, e ao meio-dia andam às palpadelas como de noite. Andam batendo para que possamos ter entendimento. Andam caindo em precipícios porque não têm o conhecimento da palavra. E ainda existe aqueles que têm o conhecimento da letra, mas não colocam em prática.
Eu não sei o momento que você possa estar vivendo. O Senhor marcou esse encontro conosco. Foi o Senhor que te impulsionou a fazer a inscrição. O Senhor está falando no teu coração. E aí, meus irmãos, ainda no Salmo 37, versículos de 35 a 38, diz: lembre-se de uma coisa. A palavra de que já fora lida, todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Os céus, a terra, os mares e tudo quanto nela há. Tudo ao Senhor pertence. Você é mordomo da sua própria vida para prestar contas ao Senhor. Você é mordomo para prestar contas da sua esposa ao Senhor. Você, esposa, é mordomo para prestar contas ao Senhor do seu marido, dos seus filhos, da sua casa. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, aprovada. E assim nós vamos tendo entendimento de como nós devemos caminhar para termos vida e vida em abundância. Amém? Em todos os sentidos. E aí vê bem o que acontece. Vi o ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que acha que Deus nem existe. Aquele que não dá valor à palavra de Deus e perece por falta de conhecimento. Isso para mim não vale nada. É louco. E aí, viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Toda sua relíquia perecerá. Meus irmãos, é um momento, de acordo que nós vamos ministrando os estudos, né? Eu quero dizer a vocês uma coisa muito séria. Em primeiro lugar, para que eu possa falar, eu tenho que vivenciar. Sou pastor da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, né? Apenas um co-pastor, né? Com muita honra, né? Ajudando ao meu pastor Elias, tá? Mas eu quero lhe dizer, não recebo salário. Não quer dizer nada. O obreiro é digno do seu salário. Mas quando o Senhor ministra na sua palavra, lá vem o pastor querer falar em dinheiro, dentro do contexto, a realidade. Porque o que foi agora lido no Salmo 37, foram vidas, ou você crê na palavra ou não crê. Vidas que construíram arranha-céus, mas eu tenho certeza que o dízimo não foi devolvido. Não é dar, é devolver aquilo que não me pertence. E graças a Deus, desde quando me entendi de gente no Senhor, de servo de Deus, pela misericórdia do Senhor, eu sou dizimista, porque eu não sou criança na palavra. Jesus está falando contigo. E aí, meus irmãos, eu posso exigir
não do meu Senhor. Porque aquilo que foi determinado, determinado está, não invalidará. Mas eles dizem sim, você, devorador, não tem poder, primeiro, sobre minha vida espiritual. Você não tem poder sobre minha família. Você não tem poder sobre meus bens materiais. Porque eu estou de acordo com a palavra de meu Deus que não volta atrás. Então, meus irmãos, é essa a realidade. Não adianta nós estudarmos a palavra de Deus e não colocar em prática. Conforme já fora dito, venha como estiveres. Mas quando chegamos ao Senhor, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fazia falcatruas, que não faça mais. Aquele que não cuidava da sua família para prestar contas ao Senhor, que a família é o ápice da criação de Deus. E procure, o Senhor está de braços abertos. Arrependei-vos. Tem áreas, às vezes, nas nossas vidas, e que nós precisamos de libertação. Humilhai-vos na potente mão do Senhor, para que a seu tempo seja exaltado. Senhor, eu não tenho condições, eu sou fraco e necessitado, eu não consigo deixar esse pecado, mas o Senhor vai te dar poder para que você se liberte. Amém? Vamos dar continuidade. Pergunta 5. O que orienta a palavra de Deus com relação a recebermos outro evangelho ou outra doutrina, a não ser o que foi escrito pelos profetas e apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus? Lembre-se, cada palavra que está saindo da boca do pastor, que apenas é um instrumento de Deus, é o Senhor que está colocando. É o Senhor para falar contigo. Amém? E aí, meus irmãos, Apocalipse capítulo 22, versículo 19, diz: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, nós não podemos adulterar a palavra de Deus. Nós vamos chegar a momentos de que o próprio Deus, ele se dirige àqueles chamando adúlteros e adúlteras, não só no sentido da infidelidade conjugal, sexual, mas quando nós invertemos a palavra de Deus, estamos adulterando diante de Deus. Adulterando, o Senhor tem como adúltero. Adúltero e adúltera no mesmo sentido de infidelidade conjugal, por exemplo, que é real. E aí, vamos lá. Em Gálatas, olha, você está entendendo? Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa, nós temos aqui diversas armas, além de tudo, viu? Nós temos uma Bíblia aqui que é versículo por versículo, tá? Nós não somos uma enciclopédia, tá? Mas, e quando qualquer pastor, que antes dele ir ministrar a palavra, ele vai estudar, ele vai pesquisar, e aqui nós estamos prontos para qualquer dúvida. Amém? E aí, meus irmãos, dando continuidade, não se envergonhe de fazer
pergunta, olha, eu não entendi isso, ou não entendi aquilo. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui pregando a palavra de Deus no culto. Nós estamos aqui para aprender. Tá? E a minha função, segundo a misericórdia de Deus, é te ensinar. Amém? Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 12 diz: maravilhou-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E nos inquietam e querem mudar, moldar, adulterar a palavra de Deus. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Se você procurar no dicionário, esse vocábulo anátema quer dizer amaldiçoado. Procure verificar. Versículo 9. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, meus irmãos, tem momentos nas nossas vidas que o inimigo de nossas almas nos tenta. E Deus nos prova. Tá? Então, nós não estamos na terra para agradar a homens. Porque o vizinho, né? Porque nós vamos fazer um estudo do que significa, o que é o espiritismo. Então, não, mas é porque o vizinho me trouxe uma palavra, até amiga, que, inclusive, eu preciso tomar uns banhos de sal. Meu irmão, se estiver na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, siga. Mas se não estiver, meu irmão, não siga, não agrade, procure agradar a Deus. Nós vamos ter muita coisa, sabe? E o Senhor vai desvendar, o Senhor vai te mostrar, tá? Eu quero dizer, tá? Eu fui espírita, kardecista, umbandista, quimbanda, fiz parte da Xexunoê, mas não conhecia o caminho, a verdade e a vida, que é a própria palavra, que é o que você e eu precisamos. E aí, quando a palavra de Deus diz: humilhai-vos na potente mão do Senhor, é você reconhecer que quando estamos aqui lendo a palavra, é Bíblia Sagrada, não tem como, não é para você estar com mais, não. É a boca de Deus falando. Amém? Meus irmãos. Mas ainda, voltando ao versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado
não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, o que nós estamos lendo aqui é a palavra de Deus, é a boca de Deus, é Deus quem está nos instruindo, tá? Ainda em Efésios 4, 14 e 15, diz: para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que, com astúcia, enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E como crescer? Fazendo o que nós estamos fazendo, estudando a palavra de Deus, orando, jejuando, tá? É essa a realidade. E aí, meus irmãos, eu espero que o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que Deus está direcionando, né, para o teu coração aquilo que você precisava ouvir. Nós estamos apenas nos alicerçando para darmos continuidade. Nos alicerçando no sentido de que não tenhamos dúvidas de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É a primeira coisa. Pergunta 6. Por quem e como todas as coisas foram criadas? Essa é a pergunta. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí presta bem atenção. O que é verbo? Palavra. Palavra. Né? Nós estamos até agora procurando nos alicerçar na fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Fé no Senhor. Que o Senhor fortaleça a tua fé dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, nele. Porque se a tua fé for fortalecida e você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e que não vive mais segundo o curso deste mundo, você é mais que vencedor. Grave. Aconteça o que acontecer. A única coisa que eu me preocupo não é de agradar a homens, mas saber, Senhor, como estou me conduzindo para contigo e para com os homens. Somos falhos. Não quer dizer que você não venha falhar, tá? Mas é uma constante a nossa busca, o crescimento, o fortalecimento, o processo de santificação que vai até o final de nossas vidas. E aí, dando continuidade, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. E para que possamos ter fé na palavra de Deus, o Senhor que é o mesmo, que pelo poder da palavra, o Senhor disse, faça-se os luminares. É o mesmo que diz, crê no Senhor Jesus Cristo e sereis salvo tu e a tua casa. E aí, algumas pessoas podem até dizer, olha, eu entreguei a minha vida a Jesus e parece que o mundo caiu sobre mim. O Senhor está trabalhando a tua vida. Não desista.
Deus está preparando você para ser coluna de oração para a tua própria família, para o teu marido, para a tua esposa, para teus filhos. O Senhor está preparando você para, através de você, como instrumento de Deus, a tua família ver em você Jesus Cristo. E assim caminhamos. Ainda em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, diz: e disse Deus, olha, disse é palavra. O que foi que Deus disse? Esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor disse, está na sua palavra. O Senhor também disse, ainda que a figueira não floresça, que no curral não haja gado, que o fruto da oliveira minta, todavia nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. Nós olhamos para os altos, para os montes, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí, meus irmãos, disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O Senhor também disse, aquietai-vos, igreja, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Eu sou Deus, o Deus Trino. E aí, meus irmãos, Caio, a gente tem que estar aqui bem à vontade. Nós temos aí que tempo? Estamos em 9h35. 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 Está vendo, meus irmãos, como voa? Né? O irmãozinho até perguntou a mim, mas pastor, qual é o tempo? Eu digo, é 1 hora. Vai ter algum intervalo? Nós não conseguimos fazer intervalo, porque é a dinâmica do próprio estudo. Mas eu quero agradecer a Deus. Nós vamos... Pergunta 7 é comigo. Deixa a outra. Pergunta 7 é pequena. Amém. Pronto. Aqui, nossa irmã Cristina, vamos lá. Pergunta 7. Amém? Olha, isso você vai ter que guardar, viu? Isso você vai guardar, porque na próxima semana vocês vão ver maravilhas, porque maravilha do entendimento. Essa pergunta é de grande valia. Você tem que guardar ela. Quem Deus criou primeiro? Os céus ou a terra? O homem ou os anjos? Olha, através dessa pergunta, no caminhar dos estudos, nós vamos ver o que é o Espiritismo, por incrível que pareça. E aí, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando fala, a Bíblia não relata o tempo. No princípio criou Deus os céus dos céus, e tudo quanto nele existe. O seu exército de anjos. E aí vem, e a terra. Esse e a terra passaram milhares de anos que a gente pensava. Essa é a realidade. Tá? O tempo nosso não é o tempo de Deus. Fica gravado uma coisa. Deus criou primeiro os céus. Grave isso. E tudo quanto nele existe. Ainda respondendo, Salmo 8:3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, mostrando a criação. Em Gênesis 2:1 diz:
assim os céus, aí vem novamente, e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então, meus irmãos, vocês vão marcar aí. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade a partir da pergunta 8. Espero que Deus tenha alegrado o teu coração, voltando a dizer, né, que se o Senhor não fizer a obra, o pastor Paulo Coelho nada vai poder fazer. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, ao Ministério Arca da Vida e uma grande surpresa que vai vir agora. Eita, glória a Deus! Né, a parceria da livraria Luz e Vida, que firmou justamente essa parceria com o Ministério Arca da Vida. E aí o que é que vai acontecer? Em entendimento com o nosso irmão Rafael, tá? Que o dono da livraria é muito, muito amigo dele e foi tocado pelo próprio Senhor de também fazer parte desse ministério, abençoar esse ministério, né? E todos quanto foram inscritos, aqueles que ainda vão se inscrever, tá? A livraria Luz e Vida está nos proporcionando 30% de abatimento nas suas compras. Tá? Então, você vai até a Luz e Vida, você vai fazer as suas compras e você não vai apresentar... No site. Você vai apresentar o site, sabe? Está no site. Amém. Né? Já está saindo aí, né, no site. Né? E aí, meu irmão, você, depois que fizer a compra, que eles fizerem as contas, aí é que você vai apresentar. E aí você vê que é um presente de Deus. Deus faz isso. Amém? Então, mais alguma coisa, meu irmão Fábio, Caio? Outra coisa. É bom, por isso que é bom. Tem uma equipe maravilhosa, né, que nos acompanha. Vai tendo paciência com o velhinho aí. É 66 anos de idade. Mas o Wilson está ali olhando para mim. Né, firme. E vai fazer 80, viu? Mas sou eu e ele. Andamos juntos, viu? Deus manda quem ande dois. Eu e ele, viu? Mas, olha, todos vão receber uma carteira online. Tá? Então, por outro lado, incentive você que partilhou conosco nessa noite, né? Ligue para seus amigos, mande o link, né? Para que a grande maioria que você possa, pelo Senhor e pelo seu amigo, pela sua família, pelo seu tio, sua tia, né? Seu primo, tá? Esse é o amor, é o ID do Senhor. Tá? Deu mais ou menos para que você possa ter um pouco de entendimento do quanto é importante o discipulado. Amém? Então, sem delongas. Pode falar com o pessoal do ao vivo, está interagindo, ele ouvindo o seu ouvido. Aqui, para a pessoa abrir. Aqui já é falar agora, né? O senhor vai ouvir. Qualquer um de vocês aí que quiser falar alguma coisa comigo aí, um agradecimento, alguma coisa, né, eu vou estar ouvindo. Para a semana, eu vou estar lhe vendo aqui. Amém? Mas eu estou vendo que chegou o momento de nós finalizarmos. Então, agradeçamos a Deus, né? Senhor, que todos nesse momento sejam abençoados, que tu visites a todos quanto representados de seus familiares, aqueles que partilharam conosco, aqueles que fizeram suas inscrições,
aqueles que ainda hão de fazer, que tu visites as dificuldades espirituais, físicas, materiais, profissionais, afetivas, ministeriais, financeiras, porque tudo vem do Senhor. E assim, receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Amém.